Graça e paz da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta noite. Irmãos, eu tenho certeza de que se nós agora fôssemos para casa, eu vou dizer, pelo menos eu acredito, que eu já estaria satisfeito. Já estaria satisfeito porque Deus, nessa noite, Ele vem falando de uma forma tão natural, tão simples, e às vezes nós não entendemos. Às vezes nós não entendemos. Hoje, às 2h20 da tarde, quando eu estive aí na porta do templo, eu me deparei com uma situação que até para eu passar para o outro lado, eu, pastor Valdeci, o irmão João Cosme, foi difícil. Com uma multidão, irmão Rodrigo. Pessoas realmente na euforia, Campanha, Campanha humana. Enquanto saímos daqui, eu, o pastor Valdeci, o irmão Gilson Paz e o irmão João Cosme. 4 pessoas numa perua, numa Kombi. Então, quando a gente olha para a igreja, como já foi dita aqui, através do seu servo, pastor Eri, eu estou aqui há acho que uns 22 anos, Eu estou há 20 anos casado com a irmã Edivânia, ela está lá no último banco, passando a mão nos cabelos. Eu estou vendo daqui, Não tem como se esconder. A minha visão ainda está boa. Então, eu estou há 20 anos casado com ela, mas estamos informados que no último sábado deste mês, pastor Eri, a igreja estará completando quantos anos, o pastor falou? 74 anos. A igreja estará, assim, completando, lembrando, como já disse também o mesmo, que o evangelho já chegou aqui, irmão Giovanni, já estamos há 122 anos que o evangelho chegou aqui na cidade de Bom Jardim. E ontem à noite, estando presente aqui no culto chamado do Avivar, e eu confesso, irmão Rodrigo, que eu acho que foi o primeiro sábado que eu estive aqui nesse culto do Avivar. Foi o primeiro sábado que eu estive aqui. E muitas vezes eu já ouvi, com certeza outros irmãos já ouviram, que o culto do Avivar, ele não se resume, ele não está restrito só exclusivamente aos jovens e os adolescentes. Eu entendi. Muitas vezes eu entendi isso. E entendi mais ainda ontem, quando eu estive à noite aqui. Que às vezes, a gente escuta dizendo, mas aquele culto é um culto do pastor Érico com os jovens e os adolescentes. Irmãos, o culto é de Deus. O culto não é do Avivar, não é para o Avivar, não é para a igreja, o culto é para Cristo, para o Senhor da igreja. E recentemente também ouvimos, pela boca aqui, de algumas pessoas, que Bom Jardim tem 40 mil habitantes. E que esses 40 mil habitantes estão dependendo de que o pastor Francisco, não só ele, mas de que cada um de nós saiamos. E hoje à tarde também, lá no sítio chamado Jucá,
junto com alguns irmãos, eu dizia também na palavra ali, através do Espírito Santo, irmãos, que a nossa missão, a igreja aqui, não se resume simplesmente lá no sítio Jucá, Freitas, e nem tampouco Pindobinha. A missão da igreja aqui, irmãos, é para com toda a população de Bom Jardim. E quando a gente vê uma multidão, como hoje eu vi com os meus olhos, aí a gente vai para as Escrituras, e a Bíblia vai dizer, irmão Evaí, que os filhos das trevas, irmã Bárbara, são mais prudentes do que os filhos da luz. É quando, na verdade, a gente vê com os nossos olhos, né? Numa igreja que temos escutado também, que ela já tem mais de 200 membros. Mas parece que os restantes ainda não entenderam que foram chamados para sair. Deixa eu fazer uma pergunta nessa noite, irmãos. Ainda temos um bom tempo. Quem aqui já não está ansioso, desejoso de ouvir, não só pelas redes sociais, ou também por meio da televisão, quem aqui já não está desejoso para ouvir essa notícia assim? O coronavírus acabou. Quando a gente vê hoje os irmãos, né, de máscara, a minha está aqui. A gente fica perguntando assim, como imaginávamos que hoje nós estaríamos vivendo numa época, num século, onde precisamos ter tanto cuidado de álcool, gel, máscara, aglomerações, e ainda hoje, igreja, parece que ainda ontem, pelo que eu ouvi, ainda em menos de 24 horas, 600 e algumas pessoas foram-se embora. Então, o coronavírus ainda não acabou. Quase 700 pessoas em menos de 24 horas. As informações que eu ouvi ontem é que ainda foram-se embora o total dessas 600 e algumas coisas. E eu acredito que a igreja, que nós, irmãos, estamos ansiando, desejando, não vemos a hora, né, de que realmente o coronavírus, ele realmente, né, não exista mais. Acredito que não só a igreja, mas que a população, as pessoas também estão desejando. Mas aí, aonde é que eu quero chegar? Muitas vezes o pregador, o profeta, no passado, o profeta, ele era tido como uma pessoa que iria levar um presságio, uma má notícia. Mas eu gostaria que nesse momento os irmãos abrissem as suas Bíblias na primeira epístola de João, capítulo 2. Primeira epístola de João, capítulo 2. Os irmãos fiquem à vontade, viu? 1 João, capítulo 2, o verso 18 somente. Na tradução ou na versão aqui da Bíblia que eu estou usando, que é a Bíblia NTLH, é diferente de algumas aí. Talvez também alguns irmãos tenham também a mesma. 1 João, capítulo 2, né? Não é o Evangelho de João, é a Epístola. Irmã Viviane leu 1 João, não foi? Capítulo 1. Então estaremos lendo 1 João, capítulo 2, verso 18. O apóstolo
João vai expressar desta maneira: meus filhinhos, o fim está, como é que diz aí? O fim está perto. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo vem. Ponto. Pois agora muitos inimigos de Cristo já têm aparecido, e por isso sabemos que o fim está chegando. Podeis assentar, igreja. Os irmãos sentados na posição em que estão, né? Eu gostaria de ir também, mais uma vez, né, a gente poder orar. Senhor nosso Deus, a partir deste momento, Senhor, eu me esvazio para que o Teu Espírito Santo, meu Deus, nessa noite, Ele seja um instrumento, que Ele venha me usar. Ó Espírito Santo de Deus, que a Tua palavra nessa noite seja falada, que o Senhor use este Teu servo, me ajuda, ó Espírito Santo do Senhor, porque como diz João 15:5, sem Jesus Cristo nós nada podemos fazer, sem o Espírito Santo do Senhor nós nada podemos realizar. Por isso eu te peço, ó Espírito Santo do Senhor, usa-me nesta hora, me coloco na tua disposição. Fala, porque nós queremos continuar ouvindo a tua palavra. Esta é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados e amadas, a todos que estão presentes, constantemente nós temos escutado a seguinte afirmação: Jesus está às portas. Nós sempre ouvimos, sempre estamos ouvindo estas afirmações: Jesus está às portas. Em outras palavras, Jesus está voltando. Ficou mais fácil, não é isso? De dizer Jesus está à porta, Jesus está voltando. Também escutamos outra frase assim: Jesus a qualquer momento está voltando, está raiando nas nuvens. São afirmações que nós fazemos e que eu acredito que nós acreditamos que Jesus Cristo, para você que está nesta noite nos visitando, Jesus Cristo, Ele vai voltar. Nós estamos no começo de uma campanha política. Dia 15 de novembro, muitas pessoas estarão se dirigindo, né, para uma urna e lá votar num candidato. Mas depois isso vai passar. O candidato será eleito, com certeza, né? Nós estamos orando, né, para que a cidade ela tenha realmente, né, o seu representante. E a Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades, porque elas foram constituídas por Deus. Mas voltando ao texto de 1 João, capítulo 2, verso 18, João, ele diz, numa linguagem, né, de amor, ele diz: meus filhinhos. Uma linguagem de um pai, né, tratando os irmãos, a igreja, né, como filhinhos. E já naquela época ele também dizia, ele também fazia esta afirmação: o fim está perto. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo vem. Só, irmãos, que há um detalhe aqui. Quem é o inimigo de Cristo, Júnior? Nessa passagem aqui.
A maioria de nós, né, acreditamos, né, que Satanás ele é o inimigo de Cristo. Mas o inimigo de Cristo, a quem o apóstolo João está se referindo aqui, irmão Eric, não é Satanás. O inimigo de quem ele está se referindo aqui esse será, além de Satanás, o último inimigo de Cristo, que a Bíblia o chama, irmã Bárbara, de o anticristo, que ele vai fazer as mesmas coisas de Cristo. A palavra anticristo é em vez, né? É em vez. Não é Cristo, mas ele vai tentar fazer as mesmas coisas que Cristo. E a Bíblia, ela vai dizer que muitas pessoas o adorarão. A Bíblia vai dizer que muitas pessoas irão crer nele, porque ele vai atrair muitas pessoas, o anticristo. Mas, lendo a Bíblia e toda a história, irmãos, hoje no nosso século, né, mais uma vez eu quero pautar a questão do coronavírus, lembrando que o coronavírus não é a primeira, nem tampouco vai ser a última pandemia ou epidemia. Porque quando a gente lê a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, a ideia que muitas vezes temos é que as tragédias, elas iniciaram lá no Novo Testamento. Não, irmãos. Vou fechar aqui a Bíblia. Irmãos, quem não lembra, lá, na época de José, aliás, antes de José, quem não lembra é o dilúvio. Na época do dilúvio, Deus chamou um homem chamado Noé e disse: Noé, prepare uma arca, porque eu vou dar cabo da humanidade. Eu vou destruir a humanidade. Mas as pessoas daquela época de Noé não acreditavam nessa mensagem. Elas não acreditavam. E Deus disse: faça uma arca, porque eu vou fazer aquilo que eu resolvi. Vou destruir a humanidade. E é interessante que lá no livro de Gênesis, Deus chega a fazer uma expressão assim: eis que eu me arrependo de ter feito o homem. Mas como, irmão? Se a Bíblia diz que tudo quanto Deus fez foi bom, e agora Deus está dizendo, pastor Eli, não é isso? Quando a gente lê, irmã Bárbara, lá em Gênesis, quando Deus cria, né, todas as coisas, aí a Bíblia vai dizer: e tudo que o Senhor fez foi muito bom. Mas agora lá no Gênesis, Deus está dizendo que ele se arrependeu, houve um arrependimento da parte de Deus. Isso pesou, porque Deus viu, irmãos, que a humanidade, a violência, o pecado tinha se agravado. Então Deus disse: eu agora vou dar cabo disso aqui. Mas antes disso, irmãos, as pessoas foram avisadas. Diferente do coronavírus. Nós não fomos avisados. Olha, o coronavírus vai começar lá em fevereiro ou em março de 2020. Nós não fomos avisados, mas ele veio. Diferente lá dos dias de Noé, do dilúvio. Deus disse: eu vou mandar, e o dilúvio veio. Mas antes disso, irmãos, a Bíblia diz que Noé, ele construiu uma arca. E aquela arca estava representando a salvação daquelas pessoas. Se elas ouvissem a mensagem do arrependimento, irmão Gilmar, e entrassem na arca, elas escapariam. Mas as pessoas ouviram a mensagem e não deram crédito à mensagem de Noé. Aliás, a mensagem de Deus na boca de Noé. E o dilúvio veio e disse que aquela geração realmente Deus destruiu. Sabe quanto tempo, pastor Eri, Noé passou na arca? 1 ano e 10 dias.
dentro de uma barca. Noé passou 1 ano e 10 dias dentro de uma barca, de uma grande barca, só água. Imagine, 1 ano e 10 dias, Noé com a sua família, com os animais, e Deus sustentou, e Deus manteve. E Deus agora, depois disso, depois de 1 ano e 10 dias, a arca realmente, a terra, ela fica enxuta, Noé sai com a sua família, e Deus agora dá mais uma ordem: povoem a terra, multipliquem. E a história continua se multiplicando. Aí agora a gente vai lá para José. Quando a gente vai lá para José, irmãos, a gente vê o sonho de Faraó. 7 vacas gordas, irmão Gilson Paz, e 7 vacas magras. As 7 vacas magras devorando, se alimentando das vacas gordas. E ninguém ali no Egito entendeu esse sonho do rei. E o rei disse: se alguém não descobrisse, com certeza todos os sábios, os entendidos, seriam mortos. E Deus usou ali um homem chamado José. Naquela época, José já estava com 30 anos de idade, porque quando ele foi levado para o Egito, ele estava com 17 anos. E Deus revelou a José o sonho de Faraó, das 7 vacas gordas, 7 vacas magras e as espigas também. O que seria? Então, José se apresenta diante de Faraó e diz: vai ser 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. E José foi coroado, irmãos, aclamado como governador do Egito. Mas os 7 anos realmente de fome veio. Houve aquela catástrofe. E as pessoas, quem tinha animais, começaram a vender os seus animais. Quem tinha escravo, começaram a vender os seus escravos. Quem tinha casa, vendeu tudo. E todos se tornaram servos de Faraó. Os 7 anos de fome se passaram, mas Deus sustentou aquele povo ali no Egito. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vai agora também, irmãos, para a história de Ló, irmã Zélia, Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. E hoje na escola bíblica dominical, né, estava o irmão Gilmar conversando comigo, disse: pastor, por que foi que Ló ofereceu as 2 filhas dele virgem? Você faria isso, irmão? Será que nós faríamos isso? Você imagina uma casa toda cercada, homens violentos, você com 2 filhas moças dentro de casa, virgem, que ainda não conheceu o varão. E Gilmar me perguntou: por que, pastor? Porque Ló ofereceu e preservou os anjos que entraram na casa dele. Talvez a minha resposta hoje, Gilmar, não foi uma resposta sábia, correta, mas a minha resposta, irmãos, é porque Ló deu prioridade às coisas de Deus em primeiro lugar. Porque para Ló, o mais importante não eram as 2 filhas dele. Porque para Ló, irmãos, o mais importante era Deus. Deus era suficientemente importante para Ló. Mas ele ofereceu: eu tenho aqui as minhas 2 filhas. Mas não houve necessidade disso. Ló ainda sai para fora. E os homens que estavam ali na frente daquela casa, queriam invadir a casa. E é quando os anjos, eles pegam pela mão de Ló, colocam ele para dentro de casa e cega todos os homens que estavam ali. Pastor Eri e igreja, sabe por que Frank Graham foi expulso da Liverpool? Eu estava vendo isso hoje no vídeo. Por que Frank Graham foi expulso da Liverpool? Porque ele pregou a verdade.
porque o governo de lá, porque as pessoas daquele lugar queria que ele se adaptasse, queria que ele fosse favorável às circunstâncias, às coisas de lá. Porque Frank Graham, irmãos, ele pregou a verdade. E ele foi expulso. Mas continuando, irmãos, os anjos tomam Ló, suas duas filhas, e diz: saiam, porque enquanto vocês não saírem, eu não vou destruir a cidade. E eles saem. E a Bíblia diz, né, que Deus fez chover, irmãos, pedras, seja meteoro, meteorito, pedras, saraivas, fogo com enxofre, e aquela cidade e outras foram soterradas, Sodoma e Gomorra. E qual era o pecado, irmãos, daquela época? Era o mesmo pecado de hoje. O pecado daquela época de Sodoma e Gomorra é o mesmo pecado de hoje. Que muitas vezes nós somos taxados de homofóbicos, de preconceituosos. Primeiro eu quero lembrar, irmãos, que Deus ele não é preconceituoso. Deus ele é amor. Agora tem um detalhe. Deus ele detesta, ele aborrece o pecado. Deus não aborrece as pessoas. Deus não odeia as pessoas, mas ele aborrece, odeia as atitudes, as ações das pessoas. Até porque, irmãos, as pessoas de lá de Sodoma e Gomorra, na expressão, quando eles disseram para Ló: olha, esses dois forasteiros que entrou aí na tua casa aí, nós queremos conhecê-lo. A palavra conhecer no hebraico significa ter intimidade com aquela pessoa, ter relação com aquela pessoa. E eles queriam manter relações sexuais com os anjos. E isso, irmão, Deus ele detesta. Deus odeia isso. Porque Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Deus não fez nem Adão nem Ivo. Fez Adão e fez Eva. Mas os homens queriam conhecer os anjos. Não era só conhecer, perguntar como era o nome deles, não. Queriam manter relações com os anjos. E Deus destruiu, irmãos, aquela cidade. Mas a história, irmãos, ainda hoje continua. A história ainda hoje continua. O apóstolo João, ele diz que o fim está próximo. Mas muitas coisas ainda vão acontecer, irmãos. O coronavírus, ele vai acabar. Sim, porque no século XIV, eu acredito que hoje está muito fácil, houve uma pandemia chamada peste negra. Não tem nada a ver com negro não, viu? Que também foi chamada de peste bubônica. No século XIV, houve essa pandemia. E ela levou, sabe quantas pessoas? No século XIV? Ela levou de 25 a 75 milhões, não foi mil não, milhões de pessoas. Depois disso, irmãos, veio também a varíola, que levou também mais de 400 mil pessoas, morreram. E depois do coronavírus, o que é que vai vir? Depois do coronavírus, irmãos, a igreja, nós precisamos nos preparar mais ainda. Nós precisamos, como igreja hoje, conhecermos mais a Deus. O profeta Oséias chega a dizer lá no capítulo 6, no versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor.
Pastor Eri, ainda hoje aqui ele falou, irmãos. A irmã Vivi também, na sua oração, ela falou também aqui hoje. Nós perdemos o primeiro amor. Nós perdemos o primeiro amor. Que primeiro amor é esse? O primeiro amor de poder estar mais na casa de Deus. O primeiro amor de poder gastar mais tempo com Deus. E parece que hoje, irmãos, muitos de nós gastamos mais tempo com outras coisas. Eu fico pensando aqui agora, irmãos, já está quase terminando a mensagem, eu fico pensando aqui agora, se a partir de alguns minutos chegasse uma pessoa ali agora desesperada, pastor ou igreja, né? Eu queria que o senhor fosse em casa, eu queria que alguém fosse lá na minha casa, porque meu filho, minha filha está morrendo. Ou será que, irmãos? Ou será que a igreja aqui? Ou será que isso não pode acontecer? Pode acontecer sim, irmãos. Porque alguém pode chegar na porta e pode dizer assim: vocês não pregam a cura? Vocês não pregam a cura? Vocês não pregam que os discípulos, eles curaram, fizeram tantas coisas? Vocês pregam isso? E agora? Ou se de repente, irmão, também, outra situação, né? Chegasse outra pessoa aí e dissesse: olha, vá na minha casa que lá tem uma pessoa que está terrivelmente endemoniado. Mas hoje a igreja do século 21, que somos nós, irmãos, nós não conhecemos Deus, não. Nós não conhecemos Deus. Quando o profeta Osés diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, aí é quando a gente entende o significado da palavra conhecer no hebraico, que significa ter intimidade com aquela pessoa, se relacionar com aquela pessoa. Então, irmãos, conheçamos e prossigamos significa que nós precisamos conhecer Deus, e não, pastor Eri e igreja, conhecer coisas sobre Deus, que é totalmente diferente. Uma coisa é alguém chegar aqui, irmãos, e falar assim: o que você conhece sobre Deus? Outra coisa é alguém também dizer: você conhece Deus? É diferente. Ninguém conhece Deus, irmãos, em 5 minutos, em meia hora, não. Porque Jesus passava a noite, e logo quando o dia estava amanhecendo, Jesus, ele saía da presença, porque ele estava na presença de Deus. Porque hoje a igreja, irmãos, do século 21, porque hoje nós estamos, aliás, porque hoje a igreja é tão fria? Porque nós estamos vazios de Deus, irmãos. Nós estamos vazios de Deus. Nós estamos cheios de muitas coisas, mas estamos vazios, sem Deus. Não temos autoridade. Então, irmãos, depois do coronavírus, outras coisas virão. E a pior de todas as coisas, irmãos, que ainda, eu acredito que ainda está por vir, é esse inimigo aqui de Cristo, o anticristo, quando ele vier. Quando ele aparecer, então a Bíblia, a palavra de Deus, irmãos, ela está se cumprindo. E a igreja aqui, nós precisamos sairmos. Não basta nos contentarmos simplesmente com 200 e alguns membros aqui. Mas nós precisamos, irmãos. Como hoje, eu vi as pessoas aí passando aí. Eu estava pensando ainda hoje também, como é fácil, irmãos. Como é fácil a gente sair de vilarejo a vilarejo. Vote nesse candidato.
Não é fácil, irmão Rodrigo? É fácil. Quantas pessoas tu se dispõe a fazer campanha? Com todo respeito, irmãos, eu sei que ele está aqui, ele está ausente, mas com todo respeito, né, o diácono Alzamar Felipe, vamos orar por ele. E quantas vezes eu escutei já da boca dele: pastor, eu estou num corre-corre. Mas é uma carreira, irmãos, é uma carreira passageira. Mas ele está correndo, ele está fazendo a parte dele. Aí eu pergunto: por que eu? Por que você? Por que nós, igrejas? Não também tomamos essa decisão e entendamos, vamos falar de Jesus? Vamos entender que igreja significa sair? Para finalizar a mensagem dessa noite, eu ainda faço uma pergunta: quem é você no corpo de Cristo? Quem sou eu no corpo de Cristo? Não basta sabermos que somos um membro, não basta sabermos que a igreja é simplesmente um organismo, mas a igreja precisa entender a sua missão. Eu dizia ontem ao irmão Rodrigo aqui, estou finalizando a mensagem. Eu dizia ontem ao irmão Rodrigo: irmãos, a gente não precisa que venha alguém de fora, como já aconteceu, o irmão Júnior Laurentino correndo, um caixa de som, e ele parava cantando. A gente não precisa não, irmãos. Porque a igreja aqui, ela pode fazer isso. A igreja aqui, ela pode fazer isso. Aqui tem pessoas que podem fazer isso. Aqui tem pessoas que Deus capacitou com dom do louvor, dom da palavra. Aqui tem. Só falta uma coisa: a igreja despertar somente. Isso. Só é isso que falta. Não. Porque a palavra avivar já está dizendo o que é avivar. Não é avivar só dentro dessas quatro paredes aqui, não. É muito bonito, irmãos. Achei até bonita a camisa, pastor, aqui que eu comprei, que muitos compraram. Mas nós precisamos, irmão, também da camisa do Evangelho. Nós precisamos levar o Evangelho para as pessoas. Porque eu sei que aqui vai chegar um dia que a igreja vai estar bonita aqui, os irmãos tudo de camisa cor de vinho. Mas precisamos vestir a camisa do Evangelho, levar o Evangelho, porque Paulo vai dizer em Romanos 1,16 que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem é você no corpo de Cristo? Eu não estou perguntando se você exerce algum cargo, alguma função. Se você é pastor, é diácono. Se é evangelista, é isso. Mas o que eu quero dizer nesta noite é que, independente do que você seja diácono, seja pastor, seja presidente disso ou presidente de qualquer outra organização, você é um servo que foi chamado, você é uma serva que foi chamado para levar a camisa do Evangelho. Que Deus nesta noite nos ajude, irmãos. Porque tem 40 mil pessoas, como lá em Nínive tinha 120, dizia hoje o irmão Gilson Paz, através do Espírito Santo, lá no sítio Jucá. Nínive tinha 120 mil pessoas. E Bom Jardim tem 40 mil pessoas. Que está dependendo, que precisa de mim, de você, da Igreja Batista. Não basta, vou finalizar agora aqui. Não basta simplesmente dizermos assim: Igreja Batista Bom Jardim, uma igreja bíblica. Isso é bonito, é maravilhoso, irmãos. Mas essa igreja bíblica, e somos bíblicos mesmo, me orgulho, somos bíblicos, mas precisamos não só sermos bíblicos, mas precisamos levar o Evangelho para as pessoas.
porque Deus ele vai cobrar de cada um de nós. Que Deus nesta noite nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus te desperte, que haja um avivamento a começar de mim, a começar dos pastores, e quem sabe, né? Eu estou aguardando, como hoje, o irmão José Carlos, eu acho que ele não está aqui. Mas que faça-se um mapeamento, que o projeto, pastor Hélio, de 2010, a gente possa colocar em prática, porque já estamos há 10 anos. Deus colocou isso no seu coração. Bom Jardim para Cristo. Não foi um projeto? É um projeto da igreja, irmãos. Mas que já estamos há 10 anos e Cristo está esperando. Enquanto isso, pessoas estão morrendo. Pessoas em Pindobinha, Barronco, Sítio Jucai, tantos lugares, que é muito mais fácil eu sair para fazer uma campanha para um homem. Mas nós precisamos sair, irmãos, para fazer a campanha para o reino de Deus, para Cristo. Que Deus nessa noite nos abençoe e nos ajude. Pastor Hélio, vamos orar, irmãos. Vamos orar. Lembrando aos irmãos que no dia 17 deste mês, nós vamos ter aqui, irmãos, um culto festivo, culto de adoração, né? Do ministério, né, dos homens batistas. Lembrando que o culto não é só para a organização dos homens batistas. O culto primeiro é para Cristo. E a igreja toda deve estar presente. Lembrando também que há a festividade da igreja, 74 anos também, precisamos orar para que vidas sejam salvas no dia 17 deste mês, para que vidas sejam salvas também no último sábado desse mês, irmãos. Vamos começar a orar e vamos também sair, falar de Jesus. Senhor nosso Deus, mais uma vez eu quero te agradecer, Senhor. Meu Deus, talvez depois que termine o culto, algumas pessoas elas saiam daqui, alguns irmãos saiam daqui, mas eu não gostei daquela mensagem do pastor Francisco, porque eu não esperava aquela mensagem, eu esperava outra mensagem, mas eu só sei de uma coisa, Senhor, que a mensagem que o Senhor colocou na minha boca foi esta. E a mensagem que o Senhor colocou na minha boca foi essa, Senhor, que a igreja, que somos nós, que nós precisamos despertar, que nós precisamos entender que Jesus Cristo está voltando. Nós precisamos entender que aqui em Bom Jardim há muitas pessoas que precisam serem salvas, que vivem na idolatria, adorando imagem de escultura, um Deus que não pode salvar, quando na verdade aqui em Bom Jardim existe um Senhor que se chama Jesus Cristo. E essa é a verdade que nós precisamos declarar, Jesus. Há 122 anos atrás, Senhor, pessoas aqui foram perseguidas para que o Evangelho não chegasse aqui. Mas o Evangelho chegou. E hoje nós estamos aqui, meu Deus, como servos, como cristãos batistas, como os cristãos bíblicos, estamos aqui há 122 anos. Mas que não venhamos esquecer que o Senhor deseja, assim como diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, que é do desejo de Deus que todos venham ao pleno conhecimento da verdade, que todos venham ser salvos. Assim que seja também o desejo nosso, que seja o desejo da igreja batista, que Bom Jardim seja para Jesus Cristo. Assim eu oro, ó Deus, oro também por aqueles que estão, meu Deus, nessas campanhas. Oro por aquele que vai ser, meu Deus, que seja feita a tua vontade, o gestor da cidade, os vereadores, nós entregamos em tuas mãos, porque a tua palavra diz que toda autoridade foi constituída por ti, Senhor. Então nós oramos para que tenha, meu Deus, que haja uma política pacífica, que tudo esteja no controle, Senhor, da tua vontade. E também te peço, meu Deus, pela tua igreja, mais uma vez, nos ajuda. Ajuda porque nós estamos dormindo, Senhor. Nós precisamos acordar.
Nós precisamos sair dessas quatro paredes. Nós precisamos, meu Deus, dizer que Jesus Cristo é o Senhor de Bom Jardim. Nos ajuda, meu Deus, a vestirmos a camisa do Evangelho. Nos ajuda. Perdoa, meu Deus, os nossos pecados e ajuda-nos. Também te peço pelas festividades que vão suceder, meu Deus, no dia 17 aqui. Te peço também pelas pessoas que serão convidadas, que estarão aqui no dia 17. Também te peço pelas pessoas que estarão aqui na festividade também do último sábado. 74 anos. Meu Deus, nós queremos ver vida sendo salvas. Então, meu Deus, nos ajuda. Esta é a minha oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém.